Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Direito Processual do Trabalho. Neste terceiro vídeo da série sobre MP número 936, continuando sobre a redução proporcional de jornada e salário do artigo 7º da referida MP, apenas dizendo sobre retorno à normalidade desses empregados, tais situações estão previstas no artigo 7º, parágrafo único. E elas ocorrerão 2 dias após do advento de 3 situações que passo a elencar. Então, a partir do advento dessas 3 circunstâncias, tá, dá-se o prazo de 2 dias para o retorno da normalidade. E quais são? 1. A cessação do estado de calamidade pública, mormente o decretado pelo Decreto 6 de 2020. Ou seja, cessado o estado de calamidade pública, retorna, né, o cumprimento da jornada integral e pagamento integral do salário. A segunda hipótese é quando cessa, né, termina, né, chega-se ao termo final estabelecido no contrato escrito, né, no aditivo escrito estabelecido pelas partes ou previsto em convenção ou acordo coletivo de redução proporcional da jornada e do salário. Se for estabelecida essa redução por 60 dias, ao término desses 60 dias, ou dos 90 dias, dos 45 dias, não importa, ao termo desse prazo, né, no término, conta-se 2 dias e serão restabelecidas as condições anteriores. E por fim, quando o empregador, ele espontaneamente, ele resolver retornar com cumprimento integral da jornada e pagamento integral do salário por sua vontade, mesmo antes do termo final avançado entre as partes individualmente ou com o sindicato da categoria profissional por meio de convenção ou acordo coletivo. Então essas são essas 3 hipóteses. É importante dizer que a medida provisória, ela estabelece que redução proporcional de jornada e de salário não é aplicável à administração direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, e também à administração indireta, né? Autarquias, né? Sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações públicas. Por exemplo, um empregado do Banco do Brasil ou da Petrobras e mesmo das subsidiárias dessas empresas públicas ou sociedades de economia mista, no caso, o Banco do Brasil e a Petrobras são sociedades de economia mista, e a Caixa Econômica Federal é um exemplo de empresa pública federal, eles não se inserem, né, nos dispositivos da MP número 936. Então, não é possível a redução proporcional de salário e jornada para esses empregados públicos. Bom, a medida emergencial seguinte é a suspensão temporária dos contratos de trabalho. Ela está prevista no artigo 8º. Disso decorre a não obrigação, pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionado dentro desse período, né, de calamidade pública em 2 períodos de 30 dias, né, decorre a não obrigação de realização das obrigações de prestar serviço da parte do empregado e de pagar salários da parte do empregador. Então, há a suspensão das obrigações principais do contrato de trabalho. Qual é o meio para a concretização dessa suspensão contratual? É o mesmo da redução proporcional de salário e jornada que vimos no segundo vídeo da série. Acordo escrito individual entre empregado e empregador para aqueles que recebem salário igual ou inferior a R$ 3.135 e para aqueles empregados portadores de diploma de nível superior e que recebem um salário mensal igual ou superior a R$ 12.202,12, chamado empregado hipersuficiente. Então, para esses empregados, aí, mesma regra da redução proporcional de jornada de trabalho e salário. Vale o acordo escrito individual para suspensão das obrigações principais do contrato de trabalho. Agora, para
acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva se encaixam os demais empregados, ou seja, todos aqueles empregados, para todos aqueles empregados incluídos na faixa salarial acima de R$ 3.135 e abaixo de R$ 12.202,12, essa suspensão contratual ela deve ser precedida de uma convenção coletiva de trabalho, de um acordo coletivo de trabalho, ou seja, a interveniência sindical. Deve ter a interferência sindical, certo? Até mesmo porque, qual é o objetivo dessa situação, né? Dessa previsão? Porque o benefício do seguro-desemprego, né, que vai ser tomado como base de cálculo do BERP, do benefício emergencial, ele é pago somente até o teto de R$ 1.813,03. E para esses empregados que ganham acima de R$ 3.135, a suspensão ocasionará uma perda enorme. Então, precisa do sindicato para negociar. Ah, professor, mas para aqueles empregados que ganham acima de R$ 12.202,12. Mas acontece que a lei presume que esses empregados, por terem curso superior e esse patamar salarial mais elevado, que denotam funções mais, em tese, né, de maior destaque na empresa, eles terão mais condições de negociar essa suspensão, benefícios, né, ajuda, né, do empregador destituída de natureza indenizatória, que vamos ver mais à frente. Então, eles teriam maiores condições. Não havendo essas condições melhores para esses empregados acima de 3.135 abaixo de 12.202,12. Então, há essa exigência para a suspensão para esses empregados intermediários. É importante dizer, então, quais são os requisitos. A pactuação escrita individual, ela deve ser encaminhada, né, aos empregados, tá, com uma antecedência mínima de 2 dias corridos, até para que eles analisem, verifiquem. Então, o empregador tem que dar esse prazo mínimo. Não pode, né, haver qualquer trabalho, né, no período da suspensão. Por exemplo, você suspende o contrato de trabalho do empregado e ele fica executando atividades em teletrabalho, trabalho remoto, tá? Então, isso vai descaracterizar a suspensão nos termos do artigo 8º, parágrafo 4º, e esse empregador vai ter que arcar com todos os salários do período, benefícios, recolhimentos de encargos sociais, FGTS, contribuição previdenciária. Então, tem que tomar muito cuidado. A suspensão é suspensão mesmo. Agora, é importante, isso vai refletir no pagamento do BERP para esses empregados, que é o seguinte: para as empresas cuja receita bruta, né, ela seja de R$ 4.800.000, elas, quando suspenderem o contrato, estão obrigadas a concederem uma ajuda mensal compensatória de 30% do salário do empregado. Essa ajuda mensal compensatória ela é destituída de caráter salarial, ela é indenizatória. Mas as empresas estarão obrigadas ao fornecimento, aquelas cujo faturamento, né, cuja, na verdade, a receita bruta do ano de 2019 foi de R$ 4.800.000 acima, né, para cima, né? Então tem esse patamar. Elas devem arcar, o governo não vai arcar sozinho, né, com o BERP. Então a empresa vai dar essa ajuda mensal compensatória. Bom, esse acordo de suspensão individual, ele tem que ser comunicado ao sindicato no prazo de 10 dias, sindicato profissional, artigo 11, parágrafo 4º, e também, a exemplo da redução proporcional do salário de jornada, devem ser resguardadas as atividades essenciais, tá? Conforme o artigo 13, serviços funerários, comercialização de alimentos, etc. Bom, durante a suspensão dos contratos, vão ser mantidos todos os benefícios concedidos pelo empregador aos empregados, a exemplo de um plano de saúde, né? E também o empregado ele pode contribuir com a Previdência Social como segurado facultativo. Então, tem essas circunstâncias especiais aí.